Meu nome é Paloma Alves, eu sou aluna egressa do Campus 21 da UNEB e estou muito feliz pelo convite do professor Murilo, esse que foi meu professor, amigo, orientador de iniciação científica de TCC. E vamos falar hoje um pouco sobre Conceição Evaristo, essa escritora brasileira, mulher negra, periférica, que hoje é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, certo? Vamos falar um pouco sobre a trajetória dela, mas antes, eu estudei na UNEB, fui participante do DA, fui vice do DA, logo depois eu fui do Diretório Central dos Estudantes do DCE, e durante esse tempo que eu fiquei nesses movimentos, eu conheci muito a respeito desse universo, desse meio em que eu já vivenciava, só que não tinha os termos. Essa é a verdade. Mas durante esse período eu conheci o professor Murilo. Logo assim que eu conheci, tivemos algumas aulas, fui convidada para fazer a iniciação científica com ele. Eu prontamente aceitei, porque eu sempre soube como é importante a gente participar das ações da universidade e também como é crucial para a nossa formação fazer parte de projetos de iniciações científicas. É assim que a gente se constrói uma universidade pública, uma universidade de qualidade. E assim que ele me convidou, eu sabia que seria um desafio, mas eu também sabia da importância de estar naquele espaço, de estudar sobre uma temática, e que bom que foi uma temática muito relevante. Foi sobre o feminismo negro, foi sobre essa escritora que hoje ela está tomando um espaço muito legal no Brasil, mas que naquele ano ainda, né, em torno de 2016, 2017, não era tão conhecida. E aí, quando o professor Murilo me apresentou a Conceição Evaristo, ele me deu a obra Ponciá Vicêncio, que é uma obra hoje reconhecida no Brasil e fora dele também, traduzida para o francês e para o inglês. Então, que já ganhou prêmios, né? Inclusive, a autora já ganhou o prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira. E assim que ele me deu essa obra, eu fiquei, assim, encantada. Eu falo encantada pela densidade dramática que tem a obra. Uma obra pequena, contudo, que fala sobre temas que estão presentes em nossas vidas, né? Sobretudo nas vidas de mulheres negras. É uma obra que fala sobre dores, sobre amores, sobre afeto, mas também que denuncia, que questiona o porquê, né? Então, ela vai falar sobre fome, sobre pobreza, sobre miséria, sobre violência doméstica, né? E aí ela aborda essas temáticas de uma maneira muito, muito interessante dentro da literatura. E aí, assim que ele me deu esse livro, eu lembro que eu cheguei com o livro na mão dizendo: professor, que obra é essa, né? E aí ele, pesada, realmente, com a densidade literária muito forte. Aí, pronto, me encantei com a autora, que eu não conhecia, e comecei a estudar sobre essa mulher. Comecei também a ler sobre outros autores, né? Já que estava fazendo parte desse projeto. E aí, quando eu comecei a estudar sobre a autora, eu já estava fazendo parte, já estava militando nas questões feministas, nas questões negras, nas questões LGBTQIA+. Então, tudo isso foi um conjunto muito interessante para mim. Eu já estava militando, já estava gritando, já estava falando sobre esses temas, e quando o professor ele traz para mim esses autores que abordam sobre isso, pronto, eu fiquei maravilhada, confesso. E maravilhada no sentido da aprendizagem, né? Do aprendizado.
Então, vamos falar um pouco agora sobre essa biografia dessa mulher, dessa autora, dessa escritora, que com certeza vocês vão se encantar também, assim como eu me encantei. Conceição Evaristo, ela é mineira, é uma mulher periférica, ela, dentre 9 irmãos, ela é a segunda, né? E aí, quando Conceição ela começa os estudos, a gente sabe, né? Entende também que mulher negra, periférica, pobre, ela começa a estudar, contudo, tem que trabalhar, né? Tem que ajudar a mãe dentro de casa, os irmãos. E aí, quando ela conclui o ensino, ela já está com 25 anos. É uma idade, a gente sabe que se for colocar nos parâmetros brasileiros, é uma idade mais avançada, né? Nessa idade, 25 anos, que hoje um aluno do ensino médio conclui no máximo com 17 para 18 anos. E aí, quando ela conclui o ensino médio, ela vai para o Rio de Janeiro, ela tem essa ruptura, né, com a família, com o espaço que ela está, vai para o Rio de Janeiro tentar novas oportunidades, e aí ela consegue passar no curso de magistério. Depois que ela consegue o curso de magistério, ela consegue também começar os estudos no nosso curso em letras pela UFRJ. Depois ela começa a fazer o mestrado e depois o doutorado. Hoje, ela é, além de escritora, poetisa, ensaísta, ela é também professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ela tem aí, durante esse percurso, que foi um percurso longo, de muita escrita, de muito projeto, de muito trabalho, e também de muita dificuldade, né? Reconhecendo que ela já estava com uma idade mais avançada para começar esses estudos, mas ela não desiste. E aí ela escreve, ela tem seus poemas e inclusive ela começa a ter seus poemas publicados. Primeiro pelos Cadernos Negros, que é uma coletânea onde somente escritores negros escrevem. E é uma felicidade quando vê o nome de Conceição Evaristo, porque nesses Cadernos Negros normalmente eram homens que tinham suas escritas, né? Sabendo que o país que vivemos, o mundo que vivemos ainda é um mundo patriarcal, machista, ela consegue se inscrever nesse trabalho. Quando Conceição começa a se inscrever nesse trabalho, ela começa a fazer seus poemas, suas poesias e começa a publicar, ela começa a ter visibilidade. Ela começa a ter visibilidade, não tanto, né, como homens, e aí ela começa a ser ouvida. E o importante de Conceição começar a ser ouvida é que outras mulheres também são ouvidas. E um ponto que a gente vai tocar aqui agora é um termo que ela utiliza, que é o termo escrevivência. É um termo que eu também coloquei no meu TCC. E aí, quando ela fala desse termo, ela tá dizendo a seguinte forma. Ela está aglutinando, né, as duas palavras escrita e vivência. E aí, quando ela diz é uma escrevivência, porque para ela, o trabalho que ela realiza com a escrita parte também da vida dela, do que ela viveu, do que ela ouviu, do que ela participou. Conceição, ela dá valor, ela dá ouvidos ao que ela vivenciou durante a infância e juventude, com sua mãe, com suas avós, com suas tias, com as outras mulheres onde ela morava. Então, inclusive, ela fala que algumas de suas poesias, alguns de seus contos são de coisas que ela ouviu. Não que seja na íntegra, né? Porque a gente sabe que é o eu lírico que está falando. Quando está numa poesia, quando está num romance, é o eu lírico que diz. Mas ela fala, é uma escrevivência, parte de uma escrevivência. Inclusive, eu acho interessante quando ela fala em muitas entrevistas para rádios, universidades, que ela não será mais a escritora ou aquela que somente vai ouvir. Porque, inclusive, ela traz essa comparação com as escravas, que quando as suas sinhás iam dormir, deixavam seus filhos para elas cuidarem,
elas contavam histórias, elas colocavam esses meninos, essas meninas para dormir. E ela diz, não, nós não vamos ser mais a que canta, a que nina a Casa Branca. Chega, a gente não quer ser mais a que nina a Casa Branca. A gente quer ser ouvida também. A gente quer falar, a gente quer mostrar, a gente quer dizer de onde vimos e para onde vamos. E isso através da literatura. E aí, falando sobre essa escrevivência, não podemos esquecer ou deixar de falar sobre esse movimento, que é inclusive um movimento que eu falo com vocês com muito carinho, que é sobre o feminismo negro. E aí, esse feminismo negro que Conceição, ela diz que ela sendo escritora, ela é uma escritora, mas também que participa do movimento. Ela não esquece, ela não apaga, ela deixa claro sobre o movimento feminista, inclusive nas suas obras. Por que o feminismo negro e não o feminismo convencional? Não podemos... o feminismo convencional muitos autores relatam que quando mulheres começaram a pedir, a exigir, a querer ir para o mercado de trabalho, a querer começar a entrar na política, mulheres negras já tinham trabalhos braçais. As mulheres negras nunca deixaram de trabalhar. As mulheres negras sempre foram escravizadas. E quanto mais mulheres eram escravizadas, mais trabalhos elas tinham. Então, o que as mulheres estavam pedindo, seja fora do Brasil ou no Brasil, não englobavam todas as mulheres. Era como se tivesse um apagamento dessas mulheres negras nesse movimento. E aí é que surge o movimento negro com reivindicações que tangenciavam essas mulheres. Com reivindicações interseccionais. Ou seja, essa mulher, além de mulher negra, além de mulher periférica, além de sofrer racismo, além de sofrer violências domésticas, além de sofrer outras violências, elas precisavam de mais. Elas precisavam reivindicar outras questões que esse feminismo não englobava. Então surge daí o feminismo negro, não só no Brasil, inclusive surge nos Estados Unidos com grandes nomes. Mulheres que reivindicavam esses espaços. E chega aqui no Brasil fortemente, onde mulheres negras dizem, não, a gente não está sendo ouvidas, nós não estamos sendo ouvidas. Então, Conceição Evaristo, ela traz à tona o feminismo negro e ela diz, eu sou do movimento, eu escrevo, eu falo, porque eu quero ser ouvida. As minhas dores precisam ser ouvidas, mas os meus amores também. É como se dissesse, eu também preciso ser ouvida como gente que eu sou, que nós somos, que nós mulheres negras somos. Então, esse feminismo negro, ele está muito latente nas obras da escritora. Nos seus poemas, nos seus contos. E falando sobre esse feminismo negro, não podemos esquecer da negritude, que é também esse movimento onde não exclui os homens, não exclui a comunidade LGBTQIA+. Inclusive, no Olhos d'Água, os contos, eles são misturados, porque eles vão trabalhar com a escrita, eles vão falar do feminismo negro, mas vai falar do negro LGBTQIA+, e do homem negro. E aí, contudo, meu recorte no TCC, como eu trabalho com feminismo negro, foi apenas sobre as mulheres. Então, tive esses recortes. Mas, se formos olhar hoje, é o termo chamado mulherismo, que vai falar sobre essas questões dessa negritude em geral. Então, já trouxe aqui para vocês alguns pontos, como escrevivência, que a autora escreve sobre. Falamos sobre aqui Ponciá Vicêncio, feminismo negro, a negritude, a interseccionalidade, né?
E Conceição Evaristo, trazendo todos esses pontos, é interessante porque ela diz ela quer quebrar com esses estereótipos que estão presentes na literatura brasileira. Como são esses estereótipos? A literatura brasileira, a gente sabe que no Brasil nós vivemos em uma sociedade machista, em uma sociedade onde preza pela voz do homem, onde infelizmente a gente ainda é colocada como menos, e se for mulher negra, menos ainda nessa pirâmide. E aí Conceição também vai discutir esse posicionamento da literatura brasileira. Que literatura brasileira é essa? Onde nas escolas, nas universidades, nos vestibulares, no Enem, a gente é esquecida. Ah, mas você pode dizer assim, hoje o Enem tá modificado aos poucos. E se isso acontece, é porque o feminismo negro, é porque a negritude, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, essas minorias estão lutando para que isso seja modificado. E que bom que está sendo modificado. Aos poucos. Mas é preciso lembrar que nós não queremos ser exceção. Não. Nós queremos estar juntamente com essa literatura. A gente quer estar nesses mesmos espaços. E é isso que nós ainda estamos reivindicando. Então, Conceição, quando ela começa a falar desses pontos, quando Conceição começa a falar desse feminismo e questionar e abordar sobre as dores, vivências, ela está dizendo assim, nós não somos essa negra onde o homem branco escreveu sobre. E aí, a gente vai lembrar daqueles livros que a gente estuda no ensino médio, né? Livros onde a gente estuda também na graduação, na pós-graduação, no mestrado. E por vezes, livros esses que contam sobre a mulher negra de uma ótica patriarcal, de uma ótica da hegemonia branca. E aí, por isso Conceição traz nas suas obras esses questionamentos e essas exemplificações de mudanças. Quando ela diz, eu não vou ser mais a mulher que bota a criança para ninar, que bota a Casa Branca para ninar, ela dizendo exatamente isso, eu preciso ser ouvida, né? E aí, essa utopia existente na literatura brasileira, a chamada utopia do macho brasileiro, aonde mulheres, como dito, mulheres são, nas obras, aptas ao sexo, os homens são gentis a seus donos, ou os homens negros, eu digo, os homens negros são ótimos para se relacionar sexualmente também, né? E aí a gente tem exemplos na teledramaturgia. A gente tem esses exemplos de personagens negras onde são hipersexualizadas. E enquanto mulheres brancas são sempre aquelas gentis, madames, patroas. E as mulheres negras, enquanto uma mulher na obra não escrava, ela vai ter esse papel de aptas ou boas para o sexo. E aí muitos escritores falam ainda sobre a questão do colorismo. Se a mulher é de um tom mais claro, essa mulher é ótima para o sexo, né? Nas obras, eu digo, nas obras. Se essa mulher tem uma cor mais retinta, ela vai ser boa para o fogão. Então, tem um enquadramento, tem um encaixe nessas personagens, o que no teatro a gente chama de personagens redondos. Mas para o feminismo negro não é nem personagens redondos, é racismo. É racismo cruel, é machismo, é exclusão. Então, a autora, ela traz muito forte nas obras dela sobre essas questões. Sobre essas questões de racismo, de classicismo, desse distanciamento que querem colocar ainda hoje, mesmo não tendo ainda escravidão, né? A gente fala de uma forma geral,
eles querem ainda nos enquadrar nesses espaços. E aí, Conceição, ela diz dessa utopia do macho brasileiro. É uma utopia, né? Quando coloca essa mulher como a lasciva, a permissiva, é uma utopia. Porque nós não somos lascivas. A gente não é essa mulher que é boa apenas para uma coisa, para um serviço sexual. E isso impacta diretamente nas nossas questões sociais. Porque da literatura vem a teledramaturgia, vem o cinema, e que ele continua encaixando essas mulheres, essas pessoas pretas, negras, nesses enquadramentos. Homens, mulheres, homens negros gays, nesses enquadramentos. Então, o questionamento que a autora traz é ainda nessas situações. É o dizer não para essas situações. E aí, quem são essas mulheres? Quem são? Onde estão suas dores? Onde estão seus amores? E por que são pouco expostas? Né? E aí, esses questionamentos ela traz e indaga o porquê que ainda a mulher é pouco falada em sua verdade. Então ela pensa, se não há a verdade na questão racial, na questão social, eu farei. Eu acho isso muito, muito importante. Eu farei. Se não há, se existe uma ou duas, por que não mais? Então, eu farei. E aí, quando ela traz aqui a denúncia de assédio, as denúncias sobre violência, sobre acontecimentos machistas, ela dizendo, eu sou gente também. Eu tenho denúncia, eu tenho dores, eu tenho vontades. E se eu tenho todas essas perspectivas, eu tenho todas essas situações, eu preciso também falar. Eu preciso que seja resolvida essas situações. E aí, quando ela emerge nesse pensamento do oprimido, e quando ela emerge nessa situação, porque além de emergir nessas situações, ela é a autora, ela é o eu lírico em que fala, em que escreve, e que ouve e que vivencia. Então, compreende como é importante ler essa mulher negra, ouvir a denúncia dessa mulher e também se sentir nesses espaços. Porque eu, inclusive, lendo esses Olhos d'Água, sempre eu pego e releio novamente. É como se estivesse contando também da minha história, da história dos meus antepassados. É como se estivesse contando a história das minhas tias, das minhas avós. Eu me vejo nessas histórias. E por que eu me vejo? É porque eu sou sensível a isso? Ou porque eu também sou essa mulher que ela escreve? Eu sou essa mulher que ela ouviu? Eu sou essa mulher que ela é? Então, são situações, são espaços em que ela denuncia, mas que ela também envolve. É uma complexidade tamanha que Conceição traz nas suas obras que caracteriza essas mulheres e não continua com esse projeto machista de dizer que a mulher é X e o homem é Y. Apenas. Que a mulher, que o homem é viril. Sempre viril. Não. Aí ela tangencia nessa negritude esses acontecimentos. Quando ela esquece completamente dessa mulher numa questão sexual, numa questão escravocrata, numa questão de ilusão, ela traz a humanidade. Nesses personagens, ela traz a humanidade dentro dessas suas obras. Então, compreendem como é importante a gente
ler e entender dessa mulher. E aí eu falo, e não apenas elas, não apenas ela, leiam Carolina também, leiam Djamila Ribeiro, leiam outras mulheres negras, ouçam o que essas mulheres têm a falar, o que essas mulheres têm a denunciar, o que essas mulheres também têm de encantar. Porque elas trazem também seus poemas, né? Mas leiam porque eu falo com muita felicidade a respeito da autora, mas eu também falo com dor. Porque a gente está denunciando, mas a gente não queria estar no espaço ainda de denúncia, né? A gente queria estar vivenciando os direitos trabalhistas, direitos de viver. Sobretudo, e aí eu trago, para além da ficção, eu trago para a vida. A gente queria estar vivenciando esses espaços felizes que mulheres brancas estão, por vezes, e que não tem mais essa denúncia, né? Mas é importante a gente falar, é importante a gente pedir, a gente solicitar, e inclusive foi depois da participação no DA, do DCE, depois de conhecer Conceição, depois de conhecer escritoras negras, mulheres feministas também, do feminismo negro, do feminismo geral, do feminismo LGBTQIA+, que nós, dentro da universidade, nós criamos o coletivo Comuf, que é o coletivo de mulheres feministas da cidade e de outras mulheres de outras cidades também, para fazer essas denúncias também, para falar sobre nossas dores, nossos amores, nossas vontades, de denunciar a violência psicológica, social, a violência doméstica, todos os tipos de violências.